Saudamos mais uma vez a todos que estão em sintonia conosco, aqueles que acompanham o estudo normalmente, trazido nesse título de Estudos para a Escola Bíblica Dominical, como também aqueles que eventualmente possam estar tendo acesso a primeira vez neste estudo. Os nossos estudos são para a Escola Bíblica Dominical, no quarto trimestre do ano de 2022, para o Ministério das Assembleias de Deus com sede em Guaratinguetá, uma cidade interior do estado de São Paulo, e uma igreja pioneira aqui nesta cidade e algumas cidades circunvizinhas. Desde 1935, já registrada como entidade jurídica e como grupo de cristãos evangélicos e proclamando o Evangelho do Senhor Jesus desde 1920, segundo as histórias que temos alcançado. E trazemos esses estudos normalmente às terças-feiras, online, e depois fica registrado também em nosso canal no YouTube, Estudos para a Escola Bíblica Dominical do Ministério de Guaratinguetá, como também no site www.horadadecisão.com.br e ainda na RedeNet Grata Nova. E ali poderão ter acesso a muitos outros estudos, tanto para a Escola Bíblica Dominical, como também outros casos e outros livros das Sagradas Escrituras. Assim, passamos hoje para mais uma lição de número 6. Consideramos que o nosso estudo está sendo no livro do profeta Isaías, ali tomando mensagens deixadas pelo profeta Isaías, e na lição de hoje, a lição número 6, Jerusalém é salva nos dias de Ezequias. E é uma história que de fato envolve o profeta Isaías, está mais como história, ou seja, um registro histórico, mas ali nós temos consoante e em sintonia com todo o livro que estamos estudando, uma passagem que envolve o rei Ezequias, e sendo profeta nessa ocasião, neste evento, o próprio Isaías. Para o estudo nós temos a proposta de um texto áureo, que é: porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías capítulo 37, o verso 35. Sendo que a leitura bíblica em classe está dentro do capítulo 36 de Isaías, e propomos, devido à extensão do texto bíblico, tanto no capítulo 6, capítulo 36 e depois 37, uns versos selecionados. E aí apresentamos neste quadro que está em tela. Mas também consideremos que no nosso estudo temos a liberdade de conduzir, como os professores também têm, conforme lhes for melhor. E nós vamos estar apresentando este texto bíblico, essa leitura bíblica em classe, no desenvolvimento da nossa própria lição. Lição essa que vai envolver capítulos 36 e 37. Ainda que rapidamente vamos mencionar também o capítulo 38 e 39, mas só como um fecho para o momento desta lição. E o nosso esboço padrão, além de uma introdução, conclusão, e vamos estar considerando 3 subtítulos. O primeiro: Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. É o capítulo 36. Já no segundo subtítulo, oração de Ezequias, capítulo 37 e até o verso 20. E o terceiro subtítulo, a salvação
de Deus, o livramento que Deus trouxe para Jerusalém, no capítulo 37 e o final 21, é o verso até o 38. Assim colocado o nosso esboço, vamos já para a nossa introdução, lembrando aqueles que não sabem, ou que estão tendo ciência e participação neste momento, ou que não tiveram ainda perceptivo este fato, nós estamos estudando estas lições em sequência a textos bíblicos no livro de Isaías, mas o texto de Isaías é muito longo, pelo que temos uma passagem, de certa forma, rápida aqui neste estudo. Mas, livro do profeta Isaías é o estudo do trimestre. A lição atual: Jerusalém é salva nos dias de Ezequias. E conforme dizia, este estudo que agora apresentamos com essas projeções colocadas na sua tela, também, vamos dizer assim, faz parte de um material para a Escola Bíblica Dominical entregue, distribuído esse material pelas classes de jovens e adultos nas nossas igrejas filiadas. Como introdução, parte, digamos assim, deste material de classe, temos este texto que apresentamos leitura e que pode nos acompanhar. A primeira sessão do livro de Isaías, que trata do juízo de Deus contra o pecado de Jerusalém e Judá, se encerra com 2 episódios. O primeiro narrado no capítulo 36 e 37, ao primeiro dessa nossa lição. O segundo nos capítulos 38 e 39, que assinalam o reinado de Ezequias, independente de se tratar de um extrato das crônicas dos reis de Israel e Judá, ou de terem sido originalmente registrados pelo profeta. A presença desse trecho de natureza mais narrativa ou histórica é muito importante. Aqui veremos como o reinado de Ezequias ilustra de forma notória o cuidado e a salvação de Deus reservada para o seu povo, a qual nunca faltará, mesmo em tempos de maior aflição, e quando aqueles que desejaram ou desejam destruir o povo de Deus estão em soberba ou posição de vantagem sobre os fiéis. Deus sempre atua ao lado do oprimido, do aflito, do abatido, daquele que não tem socorro, agindo sim, quantas vezes, contra o opressor. Mas aí está a nossa introdução, que estendemos mais, considerando que a lição Jerusalém é salva nos dias de Ezequias, assunto esse no capítulo 36 e 37, já disse há pouco antes, está dentro do nosso programa do estudo de Isaías, que vimos que o livro foi distribuído, ou por nós é proposto distribuir para entendimento, em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 9, Deus falando do seu juízo contra o seu povo, tanto as 10 tribos do norte com o título de nação de Israel, ou as tribos do sul, Judá e Benjamim em particular, no reino chamado Judá, capital em Jerusalém. Muito bem. E no capítulo 38 e 39 encerra então essa área de juízo com alguma narrativa sobre o rei Ezequias, o final da sua vida, que vamos parar aqui nesse capítulo 38 e 39, que fala de que depois houve a enfermidade do rei Ezequias e por Isaías Deus o avisa de que chegou o término dos seus dias, e ele, clamando a Deus, chorando por mais tempo de vida, angustiado, não querendo deixar esta existência ainda, e Deus lhe concede ainda 15 anos
O profeta Isaías tem que retornar e dizer: Deus ouviu a sua oração e vai acrescentar 15 anos. E como prova de que isso é verdade, pronto, o sol vai retornar na sua caminhada no céu 10 graus, sim, 10 graus no relógio de Acás, no relógio de sol de Acás. E observem o poder de Deus para curar, coisa pequena, mas também para movimentar todo o universo em sentido contrário. Que astrônomo pode explicar isso? A tendência é negar, duvidar, mas se Deus, o Todo-Poderoso, diz que faria e o fez, foi notório, então está feito. Nós é que não compreendemos. E aí termina essa parte primeira do livro de Isaías, e a posterior será do capítulo 40 até o último capítulo do livro de Isaías, dentro de uma mensagem diferente de Deus cuidando do seu povo e trazendo uma poderosa salvação. Mas até agora, juízo. E vejamos esse juízo nesta história presente. No primeiro subtítulo, Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. Isso mesmo que estamos lendo. Senaqueribe, rei da Assíria, de quem Deus já falou e estudamos em lições anteriores, e de que a Síria, cuja capital era Nínive, seria como um martelo, seria como uma espada, como uma navalha, que iria trazer juízo de Deus sobre todas as nações, mas começando pelo povo de Israel ao norte e por Judá ao sul. Então, este assunto no reinado de Ezequias é uma demonstração de que o juízo estava sendo executado conforme Deus anunciou nos capítulos anteriores. E dentro do nosso propósito de usar material de classe, o material que é distribuído na nossa escola bíblica dominical, trazemos um texto. Algumas vezes esses textos estão em resumo em relação ao material que é distribuído. O bom do material distribuído que está na mão, o conteúdo completo, e aqui temos essa liberdade de resumir um pouco, sendo mais objetivos na nossa lição. Assim sendo, no primeiro subtítulo, Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. Num primeiro parágrafo, colocamos esse escrito, esse texto que agora lemos. Embora Isaías inicie a narrativa deste período sem maiores detalhes sobre o governo de Ezequias, é importante lembrar, mesmo de forma resumida, que este rei destacou-se tanto pela sua piedade pessoal, como pela reforma espiritual que levou a efeito em Judá e Jerusalém, estendendo-a até as tribos do norte. De fato, a Escritura testifica que depois dele, nem mesmo antes, houve rei semelhante em piedade e perseverança no seu caminhar com o Senhor Deus. Mas a semelhança dos reis de Israel, embora por razões que são diferentes, Ezequias também não se curvou ao jugo do rei da Assíria. Passaram-se então os anos, e as tribos do norte foram devastadas pelos assírios sob o rei Salmaneser. Os israelitas levados cativos, ou melhor dizendo, as 10 tribos levadas cativas para além dos rios Tigre e Eufrates, para de lá nunca mais voltarem. E então, quase 10 anos depois desse terrível acontecimento, era a vez de Judá ser visitada pelo mesmo povo opressor, cujo novo rei, Senaqueribe, não havia se esquecido da insubmissão
de Ezequias. Muito bem, vamos considerar então Salmaneser, rei da Assíria, destruindo as 10 tribos, espalhando o que sobrou para bem longe de Israel, e depois mais devastação por Senaqueribe, o rei seguinte na Assíria. Mas vamos por parte primeiro. Consideremos que, lições anteriores, que a Síria já estava eleita por Deus para ser o algoz, sim, aquele que executaria o juízo de Deus contra essas duas nações, povo de Deus e as demais nações também. E consideremos que, se a Síria começou com seu poder e a sua opressão, tanto as 10 tribos ao norte, como as tribos do sul no reino de Judá, não se submeteram à Síria. Lá no norte, pela sua soberba, achando-se grande para poder confrontar com a Assíria. Mas ao sul, observe pelo texto que vamos estar apresentando, que Ezequias não se subordinou à Assíria, dentro da ideia de que ele servia a Deus e a quem ele deveria, sim, tributo, honra e obediência, era tão somente a Deus. Um em esperança em Deus, Ezequias, e o outro por si mesmo, medindo as suas forças, se opondo à Assíria. Mas ambas as nações, por estudos anteriores, nos capítulos anteriores, já foi mostrado, Deus avisando, nenhuma nação, Israel ao norte, com as 10 tribos, e ao sul, Judá, esta nação com capital em Jerusalém, ambas estavam em transgressão diante de Deus, principalmente na idolatria. As duas nações tinham se desviado já, ainda que aqui nesse exemplo Ezequias não, parte do povo não, mas a maioria sim, estavam desviados de Deus. E lendo então um pouco da história do rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, verso 1, podemos estar observando, nós dissemos há pouco, na nossa lição, nos capítulos 36 e 37, não se fala muito da história de Ezequias, mas estamos apresentando como um início e extensão, digamos assim, da nossa área de estudo para melhor compreensão. No verso 1 do capítulo 18 de 2 Reis, então observe que o que temos em Isaías 36 e 37 é o que também tem registrado com mais detalhes em 2 Reis e depois em 2 Crônicas. Mas o verso 1 do capítulo 18 diz: e aconteceu ou sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Verso 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Idolatria. Verso 5: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor Deus, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor Deus com ele para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Aí está, que confiado em Deus,
no senhorio de Deus, Ezequias não se submeteu à Síria. Muito bem, aqui temos o testemunho das Escrituras, falando deste rei, o rei Ezequias, e o seu fervor, fidelidade a Deus. Continua a expressão bíblica, agora usando crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 30, o verso 1 diz: depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor Deus, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Observem esta atuação dele, essa ousadia de proclamar aqueles que estavam desviados, as 10 tribos, ou o que sobrou delas até aquele momento, sim, que viesse cultuar a Deus em Jerusalém. Ou seja, fervor, atenção, cuidado para com os desviados, para que voltassem. Verso 5 continua a história de Ezequias: e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Verso 6: foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, para que ele se volte para aqueles que de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. Aí está esta colocação do fervor, da atenção, da dedicação às coisas de Deus, e proclamando, exortando, incentivando a todos, até as tribos do norte, o que restou, repito, o que conseguiram escapar ainda, para que servisse a Deus em Jerusalém. Agora observe que muitos não vão atentar para isso, não vão atender o convite de servir a Deus, se converter a Ele, pelo que o desastre continua e as 10 tribos desaparecem praticamente da história bíblica, do cenário bíblico. Não se fala mais destas tribos, nada claramente, a não ser rejeição de Deus para elas e substituição por outros povos, porque é de Deus aquele que obedece e é dirigido pelo seu Espírito. Mas continuando, indo agora para o segundo parágrafo desse subtítulo: Senaqueribe cerca Jerusalém e afronta ao Senhor Deus. No nosso material de classe tiramos este texto: Ezequias, por certo, admitindo que não era ainda o tempo do livramento e da salvação prometida, mas ao mesmo tempo retendo sua confiança em Deus, incentiva seu povo a não temer os assírios. O rei se humilha perante Senaqueribe, pagando um pesado tributo em prata e ouro, na esperança de apaziguá-lo e fazê-lo se retirar para a sua terra. Ocorre, porém, que, movido pela soberba e por um propósito blasfemo contra o mesmo Deus que lhe havia entregado o poder sobre as nações, Senaqueribe envia um grande exército para as portas de Jerusalém e, através de seu mensageiro Rabsaque, profere suas ameaças e insultos contra o rei, o povo e o próprio Deus. Conforme o texto, em sua fala,
o rei assírio assume que Ezequias nutria a mesma falsa confiança no Egito que houvera nas 10 tribos do norte. Imputa ao piedoso rei transgressão contra Deus, por ter removido os altares que na verdade eram dedicados aos ídolos e não ao Deus de Israel. Notemos ainda no texto, ainda que, primeiro, ele presume estar ali para cumprir a vontade do mesmo Deus que havia entregado em suas mãos as tribos do norte, mas em seguida incorre na blasfêmia de afirmar que mesmo que o Senhor Deus protegesse Jerusalém, esta não seria salva das suas mãos, porquanto nenhuma outra nação havia sido salva pelas suas divindades. Aí está uma parte da história. No novo levante da Assíria, e agora visando o reino de Judá, o rei Ezequias vai pagar tributo para ver se assim apazigua o rei. Mas o rei da Assíria está determinado, e também isso já está falado como prevenção ou anúncio anterior dos profetas que estudamos, e o próprio Isaías, de que o juízo viria também para a nação de Judá. E a Síria naquela época era o algoz. Mas, enfim, vem Senaqueribe com tributo pago, mas porque queria destruir Jerusalém ou anexar o seu território ao domínio e território da Assíria, vai com exércitos para ajudar. E atenção, cerca muitas cidades fortes, Judá, domina essas cidades, traz destruição. Mas espera aí, já é Judá? Sim, Judá estava debaixo de juízo. As 10 tribos, sim, e Judá também. As cidades fortes estavam sendo atacadas, conquistadas, dominadas, destruídas pela Síria. Cumprindo a palavra anterior, e só faltava praticamente Jerusalém, a capital, cumprindo aquela expressão que as águas da Assíria tomariam e subiriam em volume e fariam chegar as suas águas até o pescoço da terra do Emanuel. Olha que palavra bonita e, vamos dizer assim, figurativa de forma correta. A terra do Emanuel, do Deus conosco, seria invadida e tomada totalmente. Só ficaria de fora a cabeça, o governo, a capital, Jerusalém. E cumpriu-se isso, porque havia transgressão em Judá e nas cidades de Judá, e que Deus agora estava trazendo juízo dentro da lição de Isaías, e dessa primeira parte até o capítulo 39, 1 a 39, juízo de Deus. Só que em Jerusalém, por palavra de Deus e pelo comportamento do rei Ezequias, temendo sempre a Deus e convocando o povo para servir a Deus, não temer os assírios, mas temer a Deus, andar nos seus caminhos, aí livramento. Confiou no Senhor, livramento. Todos que confiam no Senhor não são confundidos. É a palavra de sempre das Escrituras. E assim acontece. Do rei Senaqueribe, observe, acusar Ezequias de confiar no Egito. Não, Ezequias não. Ele não fez isso não. Ele confiou em Deus. Se as tribos do norte confiaram no Egito e outras oportunidades, os reis de Judá também fizeram isto, mas Ezequias não. Então a palavra do rei Senaqueribe não era verdadeira. E depois acusar que ele, Ezequias, estava contra o Deus de Israel, porque destruiu os altares e etc., que existiam por todas as terras de Judá, também não, porque não era
altares ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eram ídolos do desvio do povo. Então ele estava fazendo limpeza. Então essa acusação também não servia. Mostra que Senaqueribe comparava o Deus de Israel àquelas imagens distribuídas e espalhadas por toda a terra, e que o povo de Israel ou Judá, vamos dizer assim, serviam e ali se prostravam em toda a sua existência, que era de séculos já, e Deus avisando tanto tempo para se afastar disso e voltar a Ele, o Deus verdadeiro. E por fim, qualquer que fosse a situação, e entendendo Senaqueribe que o Deus de Israel lhe deu poder sobre as nações, agora ele cismou: mas Jerusalém eu vou tomar, e nem esse Deus que me deu poder para dominar as nações vai livrar Jerusalém. Você se levantou com aquele que esforçava a sua mão, ou seja, é o machado querendo falar e determinar algo sobre o lenhador que tem na sua mão o cabo e na ponta a parte de ferro. O Deus atuava, a Síria era o machado, agora o machado quer se opor ao Deus que o fortaleceu. Então era uma loucura o que Senaqueribe fazia. E o texto bíblico para nós, em 2 Crônicas, capítulo 32, reforça, depois dessas coisas, dessa fidelidade. Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra a cidade, ou as cidades fortes, e intentou separá-las para si. É o avanço agora contra o reino de Judá, e prevalece, porque isso estava determinado. As cidades de Judá estavam em pecado de idolatria, e Deus tinha avisado antes. No verso 5 desse mesmo capítulo 32 de 2 Crônicas: e ele, Ezequias, se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha aí, a confiança do rei. E observe que não falou de suas armas de guerra. Nós temos agora muita arma de guerra, vamos vencer a Assíria. Não, mandou fazer na sua prudência, fortaleceu os muros, construiu novos muros, torres diversas como Milo também, ponto forte ali em Jerusalém, fortificou, mas o olho dele e a confiança dele é buscando o Senhor Deus e a sua resposta de livramento. Continua agora mostrando mais uma passagem em 2 Reis 18, verso 13, que não é do nosso estudo em Isaías, mas coopera conosco, mostrando o cenário e vida de Ezequias e o seu temor verdadeiro diante de Deus. No verso 13 em diante diz: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Mas, conforme já conversamos, temos falado agora recente, o rei da Síria pegou o tributo, mas não desocupou, continuou
avançando e ameaçando agora Jerusalém. Na continuidade, Isaías 36, verso 1: aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Ou seja, 3 passagens: 2 Crônicas, também 2 Reis e Isaías, mostrando este tempo. Verso 13 de Isaías 36, agora dentro do nosso estudo mesmo, capítulos 36 e 37 do livro de Isaías, verso 13: Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e diz: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor Deus, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor Deus, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O mensageiro do rei Senaqueribe vem afrontar e falar para o povo e para todos que ouvissem que Ezequias não ia livrar a cidade, nem o Deus de Jerusalém, o Deus de Ezequias, que nós sabemos que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse mesmo capítulo 36 de Isaías, agora nos versos 18 em diante: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor Deus nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor Deus livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Então a provocação agora não é só contra o povo, contra Ezequias, a nação, não, é contra o próprio Deus de Jerusalém, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus do profeta Isaías, que tinha dito que a Síria iria fazer um estrago, mas Jerusalém não. Deus sabia da fidelidade deste homem aqui colocado, que é o nosso rei Ezequias. Assim, continuando a nossa lição, vamos considerar em sequência, indo para o segundo subtítulo,